Hoje vamos falar sobre hinduísmo, da onde que surgiu o tema, o que ele engloba, etc. Na verdade, a palavra hindu, ela não existe nos textos védicos milenares. Ela não é encontrada. O que encontra lá é a palavra Sanatana Dharma, ou Vaishnava Dharma, ou Aryan, palavra Arya, cultura ariana, que significa pessoas nobres e avançadas espiritualmente. Então esse termo hindu, ele veio primeiramente através dos muçulmanos. Eles designaram aquele povo, aquela cultura que vive depois do rio Sindhu, ou Indus, que é no noroeste da Índia, corre ali, eles designaram aquele povo como sendo hindus. Então foram os muçulmanos os primeiros a botar essa palavra para aquele determinado povo que habitava aquela determinada parte da terra. Então, na verdade, esse termo não existe nas escrituras védicas. Então, hoje a gente fala, às vezes, hindu, simplesmente para as pessoas que não conhecem muito entender de qual cultura a gente está falando, etc. Então, a palavra que está lá chama Sanatana Dharma. Sanatana quer dizer eterno. Dharma quer dizer a função, uma qualidade natural específica de cada objeto ou pessoa. Nesse sentido, a Sanatana Dharma significa a função eterna da alma. Qual é a função eterna de toda alma individual? É adorar a Deus. Então, a alma, a função eterna da alma, intrínseca, que agora está dormente, é ser eterna servente de Deus e desenvolver, acordar de novo a natural propensão que ela tem de servir e amar a Deus. Esse é o significado da palavra Sanatana Dharma. Então, esse Sanatana Dharma é considerado não sectário. Significa o quê? Que qualquer religião que a pessoa adote ou pratique da forma correta, se ela provém de um profeta fidedigno, igual o cristianismo, judaísmo e islamismo, também o Vaishnavismo, que é o mesmo Sanatana Dharma, então aquela pessoa também está incluída no Sanatana Dharma, ou seja, ela está progredindo no amor a Deus, que é a função da alma. Então não importa muito se ela é cristã, judeu, muçulmana ou Vaishnava ou hindu. Se ela estiver desenvolvendo a afeição e a atitude de serviço que a alma individual tem por Deus, aquilo é chamado de Sanatana Dharma. Então, às vezes a gente fala religião externa, porque a gente aqui traduz a palavra religião, ou pensa a palavra religião de uma maneira um pouco errônea, de acordo com o significado que ela originalmente significava, através dos gregos. Hoje religião, a gente fala religião, alguns pensam que é só um sistema externo, de códigos, de rituais, etc. Mas se a gente for ver a origem dela, religare, significa religar. É o mesmo significado da palavra yoga. Yoga em sânscrito significa conectar duas coisas, o que? A alma com Deus. Religar, nesse sentido, também significa a mesma coisa. Ligar uma conexão que foi perdida ou que está dormente dentro da alma. Esse religar, religião significa ligar de novo o espírito com Deus. O mesmo significado da palavra yoga. Então qualquer pessoa que pratica uma religião monoteísta, de acordo com o profeta, então ele vai desenvolver esse amor por Deus interno. Então essa religião eterna, ela independe de qual cultura, qual país, qual sistema externo que a pessoa pratica. Embora os rituais, roupas, algumas coisas sejam diferentes no hinduísmo, no cristianismo, judaísmo e islamismo, ambas procuram desenvolver o amor por Deus. Então não importa se ela pratica uma ou outra, de acordo com a intensidade, a honestidade dela naquela prática, ela vai desenvolver isso que a gente chama de Sanatana Dharma, que é a religião eterna da alma.
ou Vaishnava Dharma, que é o amor e afeição, a atitude de serviço, que a alma deve ter por Deus, deve acordar isso. Mas isso é uma coisa que está inata, ela já nasce, ela já é natural da alma, não é que a gente vai pôr de fora. Só que agora ela está dormente. Ela está coberta pelos sentidos sutis e físicos. Ou seja, a alma é um elemento mais sutil, que mora no coração de toda a entidade viva. Dentro da alma tem a super-alma, que é Deus em pessoa, na forma de 4 braços, uma das formas de Vishnu. E agora essa alma está coberta pelo ego, que faz pensar que a gente é proprietário de alguma coisa, que a gente deve desfrutar de algo. Esse falso ego significa que coisas estão relacionadas com o nosso corpo e ela é nossa. Depois da inteligência, o intelecto, e depois coberto pela mente. Esses são os 3 elementos sutis que cobrem essa alma. Depois vem esse corpo grosseiro, composto de água, terra, ar, fogo e éter, que cobre, depois dos elementos sutis, formam o nosso corpo. Esses elementos sutis e esses físicos cobrem a identidade natural da alma, que é ser uma serva eterna de Deus. Então, por isso é que ela não manifesta agora. E através de seguir alguma religião ou prática espiritual, seja em qualquer uma religião monoteísta, de acordo com o acharya, ou profeta, então isso vai acordar isso que está dormente. E aí essas designações sutis e grosseiras gradualmente vão sendo purificadas. E ela começa a perceber que na verdade ela não é o corpo, não é a mente, não tem o ego de ser dona de nada, nem desfrutar de nada. Ela chega à conclusão que a alma é eterna servente de Deus, que a função eterna da alma é desenvolver esse amor a Deus, e aí ela começa a entrar na verdadeira espiritualidade, que é do espírito. Esse é o significado de Sanatana Dharma, que não condiz com uma religião externa, seja hindu, seja cristão, etc. Essa é a palavra que foi usada nos Vedas para designar a religião principal daquele povo que morava na Índia, desde os arianos. Esse termo hindu é uma coisa nova que hoje em dia engloba uma cultura. E dentro dessa cultura tem várias filosofias e escolas de pensamento. Então, hoje o termo virou uma coisa abrangente. Então, pode significar várias coisas. Mas em termos de processo espiritual, chamado de Sanatana Dharma nas escrituras ou cultura ariana. Então, espero que tenha esclarecido alguma coisa sobre hinduísmo. Sanatana Dharma. Gaura Haribol, Gaura Haribol.